Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu sou Tuca Munhoz, um homem branco, olhos claros, barba branca, cabelo raspado. Eu uso uma camisa bege e um colar de aço. Atrás de mim, um estante com livros, um quadro com livros também, uma cortina cinza claro. Eu estou muito feliz em receber hoje o Everton e a Fran para conversarmos sobre o direito à educação, sobretudo à educação básica, aqui neste programa de hoje. Este, comunicamos com alegria, é o 22º episódio do programa ECOAR Diálogos de Cidadania, que é um programa do NIPES, Núcleo de Informação, Políticas Públicas e Inclusão Social, uma parceria entre a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e a Unifase. E o nosso tema hoje, como dito, é ciência cidadã, acesso e acessibilidade no ensino básico. Queremos promover um bate-papo, um debate, uma reflexão sobre como eliminar barreiras que impedem o acesso à formação de alunos com deficiência ao ensino básico durante a sua trajetória escolar. E para debatermos esse assunto, trouxemos dois queridos convidados. Franciele Uzico Lima, que é pedagoga, coordenadora geral do Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos, CIEJA Perus 1. Perus é um bairro aqui da periferia de São Paulo. Faz parte do Fórum, a Fran faz parte do Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos de São Paulo. E temos também aqui o Everton Bezerra, graduado em matemática, pós-graduado em teoria e prática do ensino de matemática e mestrando no ensino de matemática na da deficiência visual do Instituto Benjamin Constant, onde é professor de matemática no ensino básico, técnico e tecnológico. Muito bem-vindos, muito bem-vinda, muito bem-vindo. E eu gostaria de apresentar aqui a nossa já querida intérprete de Libras, que é a Hannah. Hannah, por gentileza, faça sua autodescrição. Boa tarde a todos. Eu sou a Hanna, mulher de pele branca, tenho os cabelos castanhos na altura dos ombros. Hoje uso uma camiseta verde escura, um headset com fone e microfone e atrás de mim uma parede cinza, lisa. É isso, um prazer estar com vocês hoje. Prazer é nosso, Hannah. Muito obrigado. E também vou pedir ao Everton, por favor, Everton, que faça a sua autodescrição. Boa tarde, eu sou Everton, homem de pele branca, olhos castanhos. Eu estou usando uma camisa laranja, vermelha, não sei. Eu estou sentado numa cadeira que tem as costas pretas. Atrás de mim tem uma cama e uma cama com uma colcha. Não dá para ver na tela, mas é meio xadrez, meio estampada, preto, cinza e branco, com detalhe, acho que rosa. Tem uma mesinha de cabeceira com uma assistente virtual e uma parede cinza mais ao fundo. Obrigado, Everton. Fran, por favor, sua autodescrição. Boa tarde a todas, todos e todos. Muito feliz aqui com esse convite. Eu sou Franciele Buzico, como o Tuca disse. Eu sou diretora aqui do Seja Perus. Sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, uma pessoa gorda. Estou vestindo uma camiseta de renda colorida, um óculos. Estou também com um microfone e com um headphone. Estou na sala da direção da escola do CIEJA Perus, então atrás de mim tem uma estante com livros e objetos da escola e um quadro bem grande do mestre Paulo Freire. Prazer estar com vocês também. Obrigado, Fran. E novamente agradeço por estarem aqui conosco em mais este ECOAR Diálogos de Cidadania. Eu vou começar o nosso bate-papo
com uma pergunta que eu vou dirigir aos dois, a você, Fran, e ao Everton, a mesma pergunta. E depois eu vou intercalando com uma pergunta para cada um, de acordo com a área de atuação e a especialidade de vocês, tá bom? Então, a primeira pergunta que eu quero fazer a vocês é a seguinte: quais são os desafios para o ensino de ciências no Brasil com igualdade de oportunidades para as pessoas com deficiência? Então, se você quiser começar, por gentileza, Fran, por favor. Mas, sim, prazer. Agradeço novamente o convite aí na pessoa do Tuca para esse diálogo tão importante e já saúdo essa conversa, essa troca com o Everton. Nós somos uma escola de educação de jovens e adultos, o CIEJA Perus. Ele é um dos 16 CIEJAs da cidade. E aí, quando o Tuca me pergunta, né, a questão de quais são os desafios para o ensino de ciências, para a educação de jovens e adultos, na verdade, os desafios se complexificam, né? Porque a gente está dizendo de uma política de reparação de direitos, direitos educacionais. Pessoas que não tiveram acesso àquela que é conhecida como a chamada idade certa, né? Não existe uma idade certa para estudar, mas em termos de direitos educacionais existe. Essas pessoas, elas não acessaram a escolarização quando crianças ou no início da adolescência. Então, a gente já chega para a escolarização na EJA, né, é uma política que quer reparar esse direito negado, a gente já chega com algumas questões importantes, que é, por exemplo, da alfabetização, né? Então, a EJA, ela pretende alfabetizar as pessoas, ensinar a ler e escrever mesmo, essas pessoas que não tiveram nenhum acesso, e as pessoas que não puderam concluir o ensino fundamental, que é o nosso caso, né, nossa EJA de ensino fundamental, que é da rede municipal, acessar também os conteúdos historicamente acumulados. Então, a gente sabe que tem muitos saberes, muitos, e são imensos, e a troca é muito maravilhosa em relação aos conhecimentos científicos, no nosso caso, da nossa comunidade jovem adulta e idosa, mas eles não são sistematizados do ponto de vista da escolarização, né? Não são sistematizados do ponto de vista acadêmico. Então, já é um desafio a gente entender, né, já de pronto, na entrada desse sujeito, desse futuro estudante, a futura estudante da EJA, que tudo aquilo que ele carrega consigo é conhecimento, né? Porque a gente tem, infelizmente, uma hierarquização de saberes. Nessa hierarquização, parece que o conhecimento científico, o ensino de ciências ou das outras disciplinas, são coisas inatingíveis, desejadas, porém muito distantes, né? E a nossa primeira tarefa, então, como EJA, é aproximar esse saber de senso comum, de conhecimento cotidiano, do saber científico. E para isso, então, a gente precisa fazer um encontro, né? Um encontro do professor especialista, que acho que o Everton vai falar bastante disso, com o estudante, a estudante que está chegando na educação de jovens e adultos e precisa entender que tudo aquilo que ele traz é conhecimento, mas que vai ter uma transposição aí, uma aproximação para os conhecimentos historicamente acumulados. Bom, o importante, né? Eu esqueci de ressaltar no início da minha fala, eu tenho baixa visão. Eu trabalho no Instituto Benjamin Constant, que é uma escola especializada em deficiência visual. E o que a gente precisa ter em mente para que a educação, né, consiga atender principalmente as pessoas com deficiência visual? É, a questão da formação, é, e durante a graduação as pessoas não estão sendo preparadas para atender esse tipo de público. E o ensino hoje é voltado à política de inclusão, então quando as escolas recebem um aluno cego ou com baixa visão, não tem um material preparado, não tem uma estrutura adequada, né? E quando a gente pensa lá na alfabetização, a criança mesmo que comece dentro da sua idade escolar, né? A gente pensando na criança cega, ela é um pouquinho diferente, porque assim, no desenvolvimento,
as crianças, elas sempre aprendem por imitação. O cego ele não tem essa saída, ele precisa ser estimulado. Tanto é que lá no IBC a gente tem um setor que atende dos bebês até a criança ter uma idade para entrar na creche, para si, ela é ensinada a brincar, né? Isso é muito importante, porque depois, na hora que começa a alfabetização, que começa a ter contato com o Braille, né? Que é o sistema de escrita e leitura para pessoa com deficiência visual, ela consegue ter a percepção, ela consegue tanto ler, tanto escrever, e é preciso desenvolver a coordenação motora fina. E quando essa criança cai na rede regular de ensino, muitas vezes falta formação do professor, falta um preparo melhor da escola. A escola ela acaba não estando preparada para receber essa criança. Ela normalmente começa a se preparar quando o aluno chegou na escola. E aí que eles buscam ver a melhor forma, disponibiliza algum professor para ser capacitado, só que é um caminho muito lento. E o ano não para, né? O ano letivo não para. A criança precisa de ser desenvolvida, precisa estudar. Então, sempre os pais ficam naquela ansiedade de como é que a escola vai atender o meu filho da melhor forma possível. Os pais acabam buscando outras saídas. É, nas escolas aqui da rede municipal do Rio de Janeiro, em alguns casos tem a classe especial, só que a classe especial acaba que eles juntam várias crianças com portadores de deficiência, só que com diferentes deficiências, não só alunos com deficiência visual, só alunos com deficiência intelectual, eles juntam tudo. Então, não tem assim, um aprendizado efetivo, né? Não tem uma qualidade. Tem também, assim, quando o aluno está na classe regular, ele faz o AEE, que é um atendimento no contraturno, né? E acaba que o aluno não vê todo esse conteúdo que ele teve na sala de aula. Então, assim, é um tempo curto que ele precisa aprender o conteúdo, precisa muitas vezes aprender o Braille, aprender o Soroban, que é para fazer cálculos, e assim, eu percebo que a gente precisa ter um olhar melhor para a rede pública, né, de ensino. No IBC, a gente acaba que busca suprir essas necessidades, então o aluno tem todo o ensino fundamental, ele pode cursar lá, é uma escola federal, então tem todo um preparo, desde O Everton, do... Oi, com claro. licença, com licença, mas uma curiosidade nossa, no Benjamin Constant, quantos alunos com deficiência visual são atendidos hoje? Hoje em dia, nós temos uma média, tem quase 300. E lá a gente não tem só os alunos como é que a gente pode falar? Do seriado, a gente também tem o atendimento de reabilitação para pessoas que já passaram da idade escolar, já concluíram e perderam a visão e tem todo Desses 300 alunos, Everton, são de diferentes faixas etárias, então, né? sim, são diferentes faixas etárias. Crianças até adultos. Não, não. Os alunos seriados são um pouco menos que 300. A parte de reabilitação, que também considera como aluno, esse número já é maior, mas eu não
tenho o número exato, eu não posso Aham, te dar uma tá. certeza. Mas, Everton, logo mais a gente continua Beleza. a exposição e eu vou passar aqui, por favor, para Fran. Fran, primeiramente eu gostaria de te pedir para você falar, talvez nem todos os nossos espectadores saibam, o que é um CIEJA. E você disse Prazer. que tem quantos em São Paulo? Na cidade de São Paulo, na rede municipal, a gente tem 16 CIEJAs, 16. todos eles em regiões periféricas da cidade. Sim. E o CIEJA tem no Brasil todo, é um programa do Ministério da Educação, como é que é isso? Não, as redes é que fazem a opção, porque, na verdade, as redes municipais, estaduais, precisam atender as políticas de educação de jovens e adultos. Geralmente, os municípios ficam com o ensino fundamental 1 e 2, e o ensino médio fica a cargo do governo estadual. E as escolas funcionam, né? Geralmente, como funciona a EJA? De maneira noturna. Então, as EJAs usam os equipamentos, os prédios públicos, né? Pelo menos aqui em São Paulo funciona assim, né? Os prédios públicos que atendem crianças e adolescentes do ensino fundamental durante o dia, com as salas noturnas. Mas a gente tem algumas formas de atendimento, que é esse da EJA noturna, a EJA regular, como a gente diz, a EJA modular, que também é noturna, mas tem um outro agrupamento, o MOVA, né, que é o Movimento de Alfabetização de Adultos, ligado ao movimento popular, os movimentos sociais, e a gente tem também o CMCT, que é uma forma de atendimento que é profissionalizante, e os CIEJAs. Então, são 5 formas diferentes de atender a modalidade EJA, que é uma política, como eu disse, de reparação de direitos. O CIEJA é diferente da EJA regular, da EJA modular, enfim, porque ele não é só noturno. Então, ele é um equipamento público municipal, os 16 que tem na cidade, precisamos de muitos mais. É um equipamento público municipal que atende o estudante, jovem, adulto, idoso, para concluir escolarização de ensino fundamental, em 6 períodos diários, 2 de manhã, 2 da tarde, 2 da noite, de 2 horas e 15 por período. Então, é um equipamento que fica o dia inteiro em função dessa política de reparação de direitos, né, da EJA. Tá, São prédios públicos ou alugados ou próprios. tá. Quando a gente fala da coisa da reparação de direitos, uma coisa que eu já ouvi falar bastante, gostaria que você falasse nos passasse se isso é verdadeiro, mas que no caso das pessoas com deficiência, marcadamente pessoas com deficiência intelectual, né? Elas frequentam, têm a escolarização enquanto estão na escola pública municipal, mas quando seria para passar para a escola estadual, então não há esse tipo de atendimento e a opção seria o EJA, é isso? Sim, na verdade, a gente tem bastante, um público bem grande de estudantes, pessoas com deficiências, porque são pessoas que não viveram as políticas de inclusão do nosso país, né? Então, as pessoas jovens e adultas são essas pessoas que nasceram bem antes de 2008 e não foram incluídas nas salas regulares. Aí elas voltam para a EJA para poder, elas voltam, não, elas vêm às vezes pela primeira vez, muitas delas para a EJA, para poder viver os processos escolares. Às vezes tiveram um atendimento especial, a PAI, enfim, algumas outras instituições que as acolheram quando crianças e adolescentes, mas que não se escolarizaram. E escolarizar-se é um direito, né? Então, a EJA acaba acolhendo muitos e muitas estudantes com deficiência, todos os tipos de deficiência. A gente tem na escola em todos os períodos. Mas é bem difícil mesmo prosseguir estudos. A gente tem dificuldades mesmo de fazer essa parceria para o ensino médio, para o ensino superior, para a progressão de estudos, né? No nosso caso, a gente dá conta somente até o 9º ano do ensino fundamental. A gente tenta fazer várias políticas de aproximação, né? Por exemplo, a gente tem o Instituto Federal aqui de Pirituba, que é bem próximo territorialmente da gente, que tem feito um trabalho com as pessoas surdas incrível, que estudam aqui no CIEJA e que concluem estudos e que vão lá fazer o ensino médio técnico lá no Instituto Federal de Pirituba. Tem todo o apoio, todo o aparato necessário para que elas prossigam a escolarização, mas fica um pouco truncado mesmo esse prosseguimento de estudos, né, em relação ao ensino médio e ensino superior. A gente sabe das dificuldades que as pessoas com deficiência passam, né, para poder acessarem seus direitos legítimos, né?
Então, essa dificuldade que você cita, né? Imagino que são muitas, além dessa que você coloca, né? Que outras dificuldades ou que outras barreiras enfrentam essas pessoas com deficiência, e quero crer que são a maioria deficiência intelectual, é, quais as barreiras? Por exemplo, como a família vê essa questão? Essas pessoas chegam à escola autonomamente ou a família tem que levar? Como é que é? Enfim, que tipo de situações enfrentam essas pessoas para frequentarem a escola, para terem acesso à escola? São muitas histórias de vida mesmo, Tuca, das mais variadas possíveis, né? Pessoas que têm sonhos de estudar e nunca puderam, ficaram longe dos bancos escolares. Geralmente a família acompanha e a gente faz um trabalho de acolhimento da família, até para poder entender, né, qual foi esse percurso escolar, se é que teve, se não teve, e todas as dificuldades para poder chegar até aqui, na educação de jovens e adultos. E a gente tem políticas adicionais, né? Políticas que são acessórias aí, que precisam serem cada vez mais fortalecidas, por exemplo, o transporte escolar gratuito para as pessoas com deficiência, né? Então, a gente tem esse atendimento do transporte escolar gratuito, assim que a pessoa se matricula. A gente tem um trabalho maravilhoso aqui das professoras de apoio educacional especializado na sala de recursos multifuncionais que a nossa escola tem. A gente tem todo um apoio das estagiárias, das pessoas. Nós temos uma funcionária, né, que ela não é nossa, da prefeitura direta, ela é contratada pela saúde, que acompanha a vida escolar, se chama AVE, né, acompanhante da vida escolar, que trata das questões de locomoção, higienização, alimentação, tudo que diz respeito à parte não só pedagógica, mas dessas pessoas poderem se sentir confortavelmente e serem acompanhadas, né, no cotidiano da escola. Mas é um trabalho coletivo muito grande, mas elas realmente ficaram muito longe da escolarização. Muitas delas têm, sim, deficiência intelectual, e aí, se você me pergunta qual é a maior dificuldade, eu acho que é sempre o olhar, né? Acho que é sempre a dificuldade de ver essas pessoas como pessoas potentes e romper com o preconceito existente em relação às pessoas com deficiência. Porque a gente está falando de jovens e adultos, né? As crianças, elas atendem melhor, né, essa convivência, são mais desprovidas de preconceito, mas os jovens e adultos já criaram alguns estigmas. Então, acho que a nossa primeiro rompimento de barreiras, e a gente é por um mundo sem nenhum tipo de barreira, é atitudinal. É poder fazer com que essas pessoas se sintam acolhidas e se sintam potentes, porque são, né? Todos temos potências e precisam ser desenvolvidas na medida do possível dessa pessoa, mas primeiro a gente precisa transformar esse olhar interno, né? Esse olhar da sociedade em relação às pessoas com deficiência. Muito bem, é isso aí, Fran. É, Everton, aproveitando, a Fran falou da questão das barreiras e dos preconceitos e tal. Como foi a sua experiência de escolarização? Você passou por situações de preconceito, de barreira? Como é que foi essa? Você tem uma história bem interessante, um histórico bem interessante de escolarização, né? Como é que foi essa sua trajetória? Você enfrentou também barreiras? A barreira que eu tive foi logo no início do ensino fundamental, porque eu fui matriculado numa escola municipal, aí, na época, a direção falou que não tinha como me atender, e aí os meus pais me matricularam lá no Instituto Benjamin Constant, e eu tive todo o ensino fundamental lá. Então, assim, dentro do que os meus pais puderam, eu tive uma boa formação inicial. Em seguida, eu saí de lá do Benjamin Constant, depois da antiga oitava série, e aí eu fui para uma escola regular, que foi o Colégio Pedro II, né? E lá começava a se falar um pouco sobre inclusão, bem de forma inicial, né? E tinha a questão dos professores, eles não estavam preparados para os alunos cegos que tinham no colégio, ou
quem tinha baixa visão. Então, assim, principalmente nas disciplinas ligadas às ciências, você tem muito desenho, muito gráfico, muita fórmula que o professor não tem aquela atenção adequada de descrever o que está no quadro. Ele isso aqui vai somar com aquilo, é igual a isso, e tudo apontando. E assim, isso acabou sendo algum momento que foi bem difícil para mim, até ter aquela fala assim, educada, pedindo para o professor ser mais detalhista, às vezes era difícil. E aí, no início mesmo do ensino médio, por ser baixa visão, eu queria enxergar o quadro. E, na época, já tinham alguns recursos óticos que eu podia usar, só que eram muito caros, eu não tinha dinheiro, e até que eu tive a ideia de comprar um binóculos, que o pessoal usa em acampamento, em caça, militar, e aí eu tive essa ideia, fui atrás, era um valor que eu podia pagar, financiado, meus pais, né, podiam, e aí eu comprei, de início foi assim, um choque, né, imagina, cheio de adolescentes, e aí eu tiro da mochila para enxergar o quadro um binóculos. Era uma coisa estranha, mas assim, eu meio que joguei a vergonha embaixo da mesa e falei, né, vou seguir, eu preciso aprender, então é dessa forma que eu vou fazendo. E isso me ajudou bastante na graduação também. Depois, quando eu estava fazendo a graduação, eu já comecei a trabalhar, aí eu pude trocar o binóculos por um recurso ótico, que era menor, era mais confortável de manusear. O Everton, É, desculpe te interromper, mas claro, essas dificuldades que você enfrentou, e, sobretudo, de alguma maneira, elas têm, manifestam também a barreira atitudinal. Você acha que as crianças hoje, os adolescentes hoje com deficiência visual, continuam enfrentando as mesmas barreiras ou alguma coisa mudou? hoje o que tem ajudado muito é a tecnologia. Eu percebo que, assim, muita coisa que eu precisava enxergar de longe, é muito mais fácil ser resolvido. Por exemplo, eu com um tablet na mão, eu tiro a foto do quadro, estou vendo a mesma coisa que quem enxerga, quem tem a visão normal, vai estar vendo. Claro que quando é alguma coisa dinâmico, por exemplo, é um vídeo, isso já se torna um pouco mais difícil. Aí a gente precisaria da audiodescrição que está crescendo Aham, e seria um recurso a mais. sim. E daqui a pouco a gente volta a conversar sobre isso, Everton. É bem Sim. interessante. Mas no caso lá do CIEJA, Fran, o que você poderia citar em termos de tecnologia para os alunos, né? Que é outro tipo de deficiência atendido e tal, mas são utilizados também tecnologias para que esses alunos tenham mais possibilidades de acesso ao conhecimento? Sim, temos investido bastante nisso, né? Nos especializado, estudado, procurado recursos, né? Eu acho que a gente tem que fazer todas as formas possíveis de garantir a acessibilidade, porque a barreira sempre está na estrutura escolar, né? Não na pessoa que tem deficiência. Então, a gente tem que eliminar todas para dar o acesso possível. Em relação, por exemplo, as pessoas surdas, nós temos seis estudantes de Libras, seis estudantes surdos aqui, então nós temos intérprete de Libras, nós temos um instrutor surdo, e aí a gente procura dar acessibilidade ao currículo também com as projeções, né? A gente tem muitos equipamentos eletrônicos aqui, as PAEs, né, que são as professoras de atendimento educacional especializado, são muito
participativas, fazem formação, né? Compartilham com seus colegas das salas regulares, né? Formas e estratégias possíveis para dar acessibilidade ao currículo. Então, a gente tenta fazer tudo que estiver ao nosso alcance, né? No nosso caso da gestão, o que for de investimento financeiro, com as verbas públicas, ou de reformas, ou de compra de materiais, enfim, tudo que for necessário para que a acessibilidade esteja garantida, porque isso é uma tarefa nossa, é um desafio nosso e tem que ser garantido, né? O que a gente tem visto, assim, tem funcionado muito da acessibilidade ao currículo, é também um trabalho paralelo que as professoras já têm feito em relação não só às disciplinas formais, né, português, matemática, ciência, história, geografia, mas também um trabalho sobre o cotidiano e a cultura, porque nós fomos percebendo ao longo desses 8 anos de funcionamento do CIEJA que essas pessoas com deficiência, por ficarem fora dos processos escolares por muito tempo, ficarem só no seio da família, tinham acessos restritos, né, da vida, da igreja, do cotidiano da casa, mas a vida social, muitas vezes, a gente foi mapeando como coisas que não aconteciam, né, pela própria deficiência, pelas questões que a gente sabe do passado, né, que as pessoas ficavam mais dentro de casa do que fora. E aí a gente tem feito muitas atividades culturais, muitos passeios, muita formação em relação ao corpo, à arte, à cultura, a ida ao cinema, a ida ao teatro, a vinda de exposições, aos projetos de fotografia, enfim, a gente tem tentado fazer uma ampliação desse universo cultural para essa pessoa com deficiência, porque a gente entende que isso também é papel da educação, já que eles vieram para a Escola de Educação de Jovens e Adultos e não tem como jovens, adultos e idosos nenhum outro tipo de atendimento. É importantíssimo que a gente fale isso, né? Porque é só escolarização. Como jovens, adultos e idosos, você não consegue grandes serviços, né, em relação à assistência social, à saúde, ao lazer, ao esporte, à cultura, à arte. Então, a gente tem tentado garantir, na medida do possível, isso aqui na nossa escola também. É interessante, Fran, porque quando a gente fala de inclusão, a escola, no caso o CIE, já tem praticado, mas a gente precisa, na verdade, de uma rede de inclusão, onde a inclusão aconteça em todos os lugares, né? De maneira intersecretarial, intersetorial, né? Isso, exatamente, exatamente. Mas me fala uma coisa, Fran, uma curiosidade também. Todos os CIEJAs desenvolvem atividades semelhantes? Todos têm esse tipo de filosofia de atuação? É por aí? É por aí, é uma ideia da nossa rede, né? Que seja uma rede inclusiva e que o CIEJAS, em especial, por receber um número grande de pessoas com deficiência, porque são essas pessoas que ficaram excluídas das políticas públicas de ingresso e acesso, né? E permanência na chamada idade certa, que a gente possa atendê-las reparando esses direitos que elas têm. Uhum. Legal, muito legal. Everton, voltando aí ao nosso a linha que a gente estava conversando, eu gostaria que você nos falasse, por favor, um pouquinho sobre quais tecnologias se tem usado, você particularmente tem usado, no ensino da matemática para os alunos com deficiência visual, para alunos com baixa visão, alunos cegos. Quais são essas tecnologias? Hoje, no ensino, principalmente da matemática, como matemáticas, química, física, a gente trabalha muito com material concreto, e muitas vezes a gente percebe que os alunos não têm uma experiência, assim, o aluno quando é cego congênito, por exemplo, ele não sabe o que é determinadas coisas. Então, assim, nós procuramos sempre levar coisas que fazem parte do cotidiano da vida deles, né? Em relação à tecnologia, nós propomos algumas atividades que assim, eles façam as pesquisas para que eles tragam alguma informação e, a partir daí, a gente parte para algumas atividades do que tem no nosso espaço físico da sala de aula. Essa semana, por exemplo, eu fui
dar uma aula, falar um pouco sobre uma introdução sobre ângulo, e aí eu primeiro começo a conversar com eles, né? E pergunto se eles já ouviram falar, no caso, essa semana foi ângulo, o que que eles já ouviram falar de ângulo. Então, eu tento explorar tudo que eles têm conhecimento, onde que eles já ouviram essa palavra, é, de que maneira. E é legal que assim um dos meninos que falou, a primeira coisa que veio na cabeça dele foi a questão do gol no ângulo. E aí eu comecei a perguntar, mas você sabe o que é gol no ângulo? E aí inicialmente ele disse que não, e aí, o que que eu fiz? Eu peguei, então, vamos lá, gente. Lá no Benjamin Constant, a gente tem um campo de futebol. Vamos lá no campo. E aí comecei a mostrar a trave, o gol, né? E a gente andou pelo campo. Eu consegui trabalhar vários conceitos que, às vezes, dentro de sala, a gente fica preso com, com com papel, escrita, leitura. E, assim, quando a gente parte para a prática, isso acaba sendo uma maneira diferente de ensinar, né? Você vê que a gente se divertiu, a gente não teve aquele negócio de, matemática é difícil. Não, eu acho que quando a gente sai da sala de aula propõe alguma atividade lúdica, eu acho que isso é uma forma de ajudar, de acelerar um pouco, e depois a gente ganha muito mais lá na frente. Uma coisa, Everton, as questões das tecnologias hoje, a gente vê que muitas pessoas com baixa visão e muitas pessoas cegas, e você mesmo citou a coisa do tablet, as pessoas usam smartphones, tablets, computadores, tal. Para os alunos do Benjamin Constant, esses equipamentos são acessíveis? Eles usam? Como é que é isso para os alunos do Benjamin? A imensa maioria usa o celular com leitor de telas, né? É, as duas, os dois sistemas operacionais, né? O Android tem o Talkback, o Gexu, outros aplicativos, o pessoal que tem o iOS, o telefone lá da Apple, né? O Sim. iOS, sistema iOS, tem o VoiceOver. Assim, são aplicativos que dão uma desenvoltura muito grande para as pessoas cegas, eles conseguem fazer muita coisa, né? É engraçado, até ontem eu estava com um aluno e aí eu curso lá, né? Aí ele me mostrou como é que era, e mostrando coisas que assim, às vezes eu não sabia que a gente conseguia fazer com o celular, a questão de pesquisas na internet, de, de aplicativos para pôr. Hoje em dia a gente tem vários aplicativos. Tem aplicativos que fazem uma audiodescrição com a inteligência artificial, que, em muitos casos, ajuda bastante a pessoa cega. É, o que às vezes eu sinto um pouco de dificuldade é por exemplo, aí já pegando um pouco mais, saindo um pouco mais da escola e entrando no ensino superior, é a questão de determinados artigos, os formatos que eles são produzidos. Por exemplo, é construído num formato que é PDF e imagem. Então, assim, em alguns casos, o leitor não consegue ler. E Aham. aí, aonde que mora o problema? Foi na hora da construção. É, o arquivo foi feito como se fossem fotos. E um texto ser preparado para que uma pessoa cega consiga ler com o leitor,
ele precisa usar algumas ferramentas. Por exemplo, ele não pode chegar e tirar uma foto, a pessoa que vai montar o arquivo, ela não pode chegar e dar um print na tela e mandar para uma pessoa cega. Normalmente é algo que foi escaneado ou que foi digitado, e aí a partir daí você faz a conversão para o PDF. Aí o leitor de tela, ou do celular ou do computador, ele vai ter acesso àquele texto, ele vai conseguir ler e dar o retorno sonoro para a pessoa. Uhum. Nós lá, a gente defende muito a questão do uso do Braille. Ele é muito importante nas séries iniciais, lá na construção da formação, que a criança está começando a escrever, a ler, porque ela precisa saber escrever, ela precisa saber que antes de P e B se usa M, saber que palavras, algumas são com S, outras são com Z. Então, isso é importante. Só através da leitura ela tem esse recurso. Mas quando a Uhum. gente chega lá no ensino médio ou no ensino superior, o conteúdo, assim, o que a gente vai estudar é, é, um, é uma coisa assim, é muito grande. Então, assim, a gente não consegue ter tanto material em braille como a gente gostaria, porque o braille acaba sendo muito volumoso. Então, através do celular, do computador, com os leitores de tela, para quem é baixa visão, com o ampliador, com a lupa que a gente tem no Windows, a gente consegue atender muito bem a esse público. Legal, muito interessante isso, Everton, e parabéns pelo trabalho, muito bacana mesmo. E, Fran, eu queria ver uma coisa com você. A gente, pela sua fala, pelo que a gente está conversando, a gente percebe que a característica do CIEJA é a acessibilidade, né? Assim, na maneira mais ampla que a gente possa entender acessibilidade. Eu acho que é um aprendizado que vocês construíram ao longo do tempo para atender esse público, né? E a gente sabe também que, além de pessoas com deficiência, pessoas idosas e tal, vocês também têm atendido imigrantes, né? Como que a gente poderia falar de acessibilidade para esse público? E quem são quem é esse público? Ah, que ótima pergunta, Tuca. Legal a gente falar disso, porque é uma das nossas marcas também. O CIEJA fica numa comunidade em Perus que tem um grande fluxo migratório de pessoas do Haiti. Então, hoje em dia, a gente diz que a nossa escola, inclusive, é mais haitiana que brasileira, porque nós temos 870 alunos matriculados, dos quais praticamente 500 são estudantes haitianos e haitianas que Caramba, vieram, 500? né? É bastante, que É? vieram numa situação de migração de crise, né, do seu próprio país, e que constitui uma comunidade muito potente aqui. E no primeiro momento a gente não entendeu muito bem qual seria o nosso papel, já que a gente é uma escola de ensino fundamental, e a maioria deles e delas já tinha feito ensino fundamental no país de origem, já eram escolarizados, mas na verdade o que eles gostariam muito de estar perto da gente era para aquisição da língua mesmo, né? Para a situação de convivência cotidiana, de trabalho. Então a língua materna é o crioulo haitiano e o francês, e a língua aqui de uso do país é o Brasil. E a gente sabe que o Brasil é um país muito monolíngue, né? As pessoas se recusam muito a falar outras línguas ou têm suas dificuldades, enfim. Para uma situação de emprego, isso é uma barreira, né? E a gente está falando de eliminar barreiras, então a gente se Pois dedicou é. grandemente a acolher a comunidade haitiana, por isso que tem um grande número mesmo, com muitas oficinas de língua portuguesa, com a matrícula dentro do período regular mesmo, como se fosse para fazer o ensino fundamental de novo, mesmo ele já tendo se escolarizado lá, mas fazendo o ensino fundamental em língua portuguesa, então aprendendo história, geografia, ciências, na língua portuguesa. E isso é uma das nossas grandes marcas também. A gente entende, como eu disse no começo, né, que todas e todos têm potências, e elas precisam ser desenvolvidas na escola, né? Então, desde a pessoa que nem sabe ler e escrever, porque não pôde,
estudar, e que aqui vai achar uma forma de registrar com a ajuda dessas tecnologias que a gente já falou, que é de gravar um áudio no primeiro momento, de gravar um vídeo, enfim, de poder se comunicar de outras formas, de fazer um registro, potente de outras formas, até se alfabetizar, ou a outra pessoa que fala numa língua e que vai começar a falar em português. Enfim, a nossa tentativa aí é desse acolhimento, né? A gente fala do desenho, muito do desenho universal de aprendizagem, e a gente entende cada vez mais que ele é para todos e todas, né? Quando Sim. você É, acolhe uma pessoa no desenho, você acolhe todo mundo, né? pois é isso que eu ia falar mesmo, Fran. Essa base de acessibilidade que vocês construíram acabou servindo para Para receber todo mundo. outros públicos que também enfrentam barreiras, né? Porque é isso, né? O importante é a gente saber que não são só as pessoas com deficiência que enfrentam barreiras, vários Exato. outros públicos enfrentam barreiras, e uma escola como o CIEJA, que construiu essa base de acessibilidade, uma base de acessibilidade que consegue ver essas outras barreiras, né? Isso é muito importante, é um exemplo muito rico que vocês trazem para a gente. É muito bacana mesmo. Fico muito feliz de conhecer um pouco melhor. Eu já estive, já visitei Ciejas e tal, infelizmente ainda não o seu, mas Mas a gente espero aguarda. visitar. E, enfim, é um trabalho admirável, realmente. Muito obrigada. Parabéns. E, Everton, a Fran acaba de citar aí outras ciências, né? Citou, quero crer, biologia e outras, né? Como que se dá? Você é da área da matemática, né? Mas também de Sim. outras. Como é que se dá o ensino de outras áreas da ciência para as pessoas com deficiência visual? Nos fale, por exemplo, assim, um pouco mais objetivamente, por exemplo, a questão da biologia. Como que as pessoas com deficiência visual têm acesso ao conhecimento, a essa ciência? É, como eu falei anteriormente, a questão dos alunos cegos, é muito importante a gente usar material concreto. E a gente tem um setor lá no Benjamin Constant e ele produz material tátil. Então, através desses materiais são produzidas células em relevo ou em tridimensional. Principalmente a questão da biologia, a gente tem um museu que ele retrata em tamanho gigante, né? Toda a parte da célula, a célula animal. E a gente tem desenhos de célula, a gente tem desenhos, não, tem a forma, a célula construída. Nós temos os órgãos do corpo humano, tudo feito de gesso. É, Na sala de ciências, a gente tem muito material feito em biscuits, órgãos do corpo humano, célula, célula vegetal, tudo a gente consegue ir reproduzindo para que o aluno tenha essa percepção de como é. E com isso, acaba que eles conseguem entender todo o funcionamento dessa parte da biologia, a questão de gráficos, a gente consegue reproduzir em Braille. Em muitos casos, a gente tem que fazer algumas adaptações por causa do formato Braille, né? Ele acaba que é limitado. A gente, numa folha, que a gente chama de normal para o Braille, são 28 linhas, e em cada linha a gente consegue colocar só 34 caracteres. Então, tem essa dificuldade, mas a gente tem conseguido fazer muitas coisas. Temos vários grupos que vão produzindo materiais. Uhum. Depois, assim, posso deixar aqui até um e-mail para o pessoal que tiver interesse, né? Deixa Procurar assim, por lá favor. no Deixa. site do IBC. O site é www.ibc.br.
e o e-mail para você, para as escolas poderem pedir material é dpme@ibc.gov.br. Manda um e-mail perguntando sobre determinados materiais ou pedindo uma lista dos materiais que a gente produz, que aí o pessoal envia e aí vai tendo esse primeiro contato e a gente, Legal. Muito na bom, medida do Everton. possível, vai ajudando. Muito bom. É, eu espero que muita gente te escreva aí e que você consiga é, levar essa informação para mais pessoas ainda, informações muito importantes que você tem aí, que mais pessoas conheçam o seu trabalho. Eu quero agradecer O, muito a vocês. Pois não, Everton? Tuca, qualquer pessoa também pode visitar o Instituto Benjamin Constant e visitar esse setor. E, assim, o interessante é que lá a gente tem uma tabela periódica toda construída com cubos. Então, assim, é uma coisa fantástica, assim, um material fantástico até para conhecer, principalmente os professores de química lá que estejam Olha, assistindo aqui. Everton, eu estou vendo aqui que a Fran já está querendo agendar uma visita, viu? Aí, Opa, Fran, acho que vou nós aplaudir. aguardamos você. Não é? E Quando você convido É, vocês estiver no também para Rio, cá, viu? Viu, com Everton? então, vamos certeza, eu fazer fiquei um empolgado. intercâmbio aí entre CIEJA e Instituto Benjamin Constant. Muito bom. Então, queridas, nós temos que encerrar o programa. Infelizmente, o nosso tempo parece suficiente, mas Que realmente a gente rápido. percebe que tanta coisa fica por falar, né? Quem sabe a gente volta a se encontrar e trazer mais informações, tanto sobre os CIEJAs, como sobre o Instituto Benjamin Constant. Mas antes de terminar, eu quero dizer, né, que este é um programa, falar um pouco do Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência, que o EcoArce Diálogos e Cidadania é fruto desse sistema, e o SISDEF é uma plataforma com diversos indicadores. Eu gostaria de recomendar a vocês que conhecessem o SISDEF, diversos indicadores sobre a população com deficiência no Brasil. É um programa desenvolvido pela Fiocruz, uma parceria Fiocruz-Unifase, é financiado pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania do Governo Federal e, enfim, por exemplo, nessa plataforma se pode encontrar quantos alunos com deficiência estão matriculados no ensino básico, por exemplo, né? Em qualquer cidade do Brasil. Essa informação está lá disponível a todas as pessoas que têm interesse. Também se pode pesquisar, por exemplo, quanto ao atendimento especializado, educacional especializado e várias outras informações na área de educação, de saúde, de direitos humanos e de trabalho. Tudo disponível de uma maneira bastante acessível, ainda não completamente acessível, mas bastante acessível. Estamos cada vez mais construindo acessibilidade e também acesso e acessibilidade à informação. Quero agradecer novamente, Everton, a sua participação, a você também, Fran. Espero te encontrar brevemente. Você é aqui de São Paulo, né? Eu também sou aqui de São Paulo, então a gente tem uma facilidade um pouco maior. Quero agradecer a todos que estão aqui nos bastidores, na produção e no apoio a este programa, e convido a todos a todas para o próximo ECOAR Diálogos de Cidadania, o nosso episódio número 23. Muito obrigado, um forte abraço, até lá.